Essa semana eu entreguei um dos trabalhos mais complexos da minha carreira e hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi essa experiência e trazer aqui algumas reflexões a respeito desse tema. Basicamente foi a entrega de dezenas de laudos de avaliação de imóveis que serão desapropriados parcialmente. E nesse tipo de trabalho, eu acho que é importante a gente falar algumas coisas, né? Refletir sobre algumas coisas. A primeira coisa é justamente sobre o tempo que a gente precisa para fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho complexo, é um trabalho demorado. O final das contas, esse trabalho resultou em quase 700 páginas de laudos de avaliação, onde a gente tem que escrever página a página, redigir página a página. Cada imóvel é único e a gente precisa dar atenção. Cada imóvel tem detalhes específicos, tem cálculos específicos, a gente precisa dar atenção para cada imóvel. Eu acho que é importante a gente compreender que é um trabalho que demora. Ele não demora só, na verdade, pelo tempo que é necessário para a realização desse trabalho. Na verdade, ele acaba demorando mais pelo tempo de outros agentes inseridos nesse tipo de trabalho. Quando a gente está falando de avaliação para desapropriação, sendo contratado por quem está desapropriando, a gente precisa ter em mente de que muitas vezes esse contratante não entende dessa disciplina de engenharia de avaliações. E a gente precisa alinhar junto tanto do contratante quanto de outros órgãos públicos, através de uma série de reuniões, uma série de comunicações, uma série de alinhamentos, de quais são os critérios técnicos, o que vai ser entregue, o que não vai ser entregue. Então, assim, a gente teve muita sorte porque havia uma equipe técnica muito qualificada pela parte da contratante, fazendo essa ponte, fazendo essa intermediação técnica, mas é importante a gente ter essa consciência de que é um trabalho que demanda tempo, e um tempo muito maior do que uma avaliação convencional demanda, perfeito? Então, se você está fazendo esse laudo, ou se você vai contratar um laudo desse tipo, tenha isso em mente. Você não vai ficar ali 15 dias fazendo um laudo desse. Não, muito pelo contrário, você vai ficar meses atendendo esse cliente e dando esse suporte, e depois da apresentação desse laudo, inclusive, você vai continuar à disposição desse cliente e vai continuar à disposição para esclarecimentos, apresentações, porque é um processo que também demora tempo. Muitas dessas desapropriações podem ser judicializadas e lá na frente você pode, por exemplo, ser chamado para algum esclarecimento, ser convidado para alguma justificativa técnica, algum alinhamento técnico, alguma coisa nesse sentido. Então, é um trabalho que ele tem uma velocidade muito diferente dos outros trabalhos. É legal a gente deixar claro isso, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo avaliação de um imóvel individual, você faz isso em alguns dias, né? 5 dias, 10 dias, 15 dias, depende da complexidade do imóvel, depende do tipo de laudo que você vai entregar. Entretanto, quando a gente está falando de um complexo de imóveis, a gente está falando de um plano de desapropriações e da complexidade dessas relações, a gente precisa compreender que isso demanda tempo e a gente precisa estar preparado e à disposição com relação a isso, perfeito? A segunda coisa tem a ver com a primeira, que é justamente a respeito da qualidade dos laudos, né? A gente percebe, quem atua como perito e quem atua como assistente técnico no âmbito judicial, a gente percebe muito disso. A gente que está inserido nesses processos judiciais também, como perito assistente técnico, a gente percebe que muitas vezes essas desapropriações são judicializadas justamente pela qualidade baixa dos laudos de avaliação que são contratados por quem está desapropriando. A gente percebe muitas vezes quando a gente recebe esses laudos para análise, por exemplo, para contestações, para impugnações, para questionamentos, para uma análise de modo geral, para uma auditoria de modo geral, a gente percebe uma qualidade muito baixa desses laudos de avaliação sendo entregues. Muitos profissionais não conseguem compreender que quando a avaliação está inserida nesse processo de desapropriação, o valor de mercado daquele imóvel ele é apenas um componente, ele não é o valor final da equação, ele é apenas um componente do valor da indenização. A gente precisa compreender, são questões jurídicas que a gente precisa interpretar de forma técnica, e a gente precisa compreender que num processo de desapropriação, tem até uma frase muito famosa, né? Que justamente quem está sendo desapropriado, né? Ele não ganha e nem perde nada, né? Então, assim, é um jogo onde não há vencedores, né? É uma negociação onde quem está sendo desapropriado ele não pode nem perder e nem ganhar. Então a gente precisa estar muito consciente disso, porque muitos profissionais emitem laudos de avaliação em que um dos lados ganha. Então esse é um problema, na verdade, porque o que pode parecer muitas vezes para o profissional ou para quem está contratando esse laudo
de que é um benefício, de que, olha, eu vou deixar de pagar tanto pela desapropriação porque o meu laudo diz que eu não preciso pagar isso, na verdade é um problema, porque você só vai judicializar aquela situação e isso lá na frente vai ser resolvido, entende? Você vai pagar isso corrigido, inclusive, né? Então, assim, muitas vezes você só causou um transtorno para a desapropriação desnecessário. Então é importante a gente ter isso em mente, né? A qualidade do laudo evita judicializações, a qualidade do laudo evita injustiças, a qualidade do laudo evita prejuízos à obra, inclusive, porque se há uma judicialização, se há um desentendimento, se há um descontentamento coletivo ou alguma coisa nesse sentido, isso vai ter impactos negativos nessa obra, seja por problemas judiciais, seja por problemas físicos mesmo. Uma série já aconteceu, já via acontecendo já de manifestações e tudo mais, tal, porque você nunca, dificilmente você está desapropriando geralmente um terreno apenas, né? Óbvio, dependendo do terreno, você tem essa desapropriação parcial por alargamento de via acontecendo em um terreno só. Só que é muito comum que você tenha vários terrenos, né? Essas pessoas são vizinhas, elas vivem em comunidade, elas se organizam. Então, se há uma injustiça acontecendo, essa injustiça vai ser percebida e essa injustiça vai ser combatida por essas pessoas. E isso causa um transtorno gigantesco, inclusive para a obra que está se desejando fazer. Então, a qualidade desses laudos é muito importante. A gente precisa entregar laudos com qualidade. Por isso, 700 páginas quase que a gente fez com todo cuidado, justamente para evitar esse tipo de problema, para evitar injustiças de modo geral. A injustiça de tanto de alguém que vai ter que pagar uma indenização maior do que deve, ou de quem está sendo desapropriado e vai receber uma indenização menor do que merece. Então, a imparcialidade da empresa de avaliação é extremamente importante. É evidente que está sendo contratado por uma das partes, é evidente que está sendo contratado às vezes por uma parte terceira, entretanto, a imparcialidade, e é muito legal a gente ter relação, a gente ser contratado por pessoas e por instituições que respeitam isso, que valorizam isso, que defendem isso. Isso é muito importante justamente para a gente entregar esses laudos com a qualidade merecida por todas as partes, para que não haja injustiça para nenhuma das partes. Então, isso é um aspecto interessante. Outro aspecto interessante é entender como que a gente chega num valor de indenização, né? O valor de indenização que a gente chega num laudo desse tipo é um valor que ele é um resultado ali, na verdade, de alguns componentes, né? Então, a gente está falando ali, por exemplo, do trecho que está sendo desapropriado desse terreno. Se esse terreno, por exemplo, está sendo desapropriado, qual que é o valor daquele trecho que ele está sendo desapropriado? Então, você precisa ter um pagamento, né? O valor devido daquele trecho, ele tem que ser pago pelo valor de mercado dele, né? E qual que é o valor de mercado desse trecho, né? E daí a gente vai ter que buscar quais são os critérios desse tipo de avaliação, né? Como que eu avalio esse pedaço de terreno? Porque esse pedaço de terreno ele pode ter 1.000 metros quadrados, ele pode ter 2.000 metros quadrados, ele pode ter 5 metros quadrados. Então, como é que você avalia 5 metros quadrados de um terreno, muitas vezes, que tem 300, 400, 500, 600, 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, mas está sendo desapropriado apenas 5 metros quadrados, entende? Então, a gente precisa entender qual que é o critério utilizado que é o critério utilizado para fazer essa avaliação, né? Alguns dos critérios mais conhecidos, a gente tem o critério do antes e depois, né? Então você avalia o imóvel antes da desapropriação e depois você avalia depois da desapropriação, e o valor da indenização pelo terreno vai ser a diferença entre os dois, né? Você tem, por exemplo, o critério do valor unitário primitivo, né? Então você avalia, que é muito comum, na verdade, muito utilizado para justamente essas situações onde o terreno ele é muito pequeno se comparado com o que restou, ou ele é muito pequeno se comparado com os imóveis do entorno, né? Por exemplo, um terreno que tem, num bairro onde tem terrenos de 350 metros quadrados, o trecho que foi desapropriado tem 25, como é que você faz essa avaliação, né? Não é porque não se pode construir nada nesse terreno que ele não vale nada, sendo que ele está sendo retirado, né, do proprietário. Então, você tem essa questão do valor unitário primitivo, que é muito comum, que é você avaliar o terreno como um todo, né, originalmente, como ele está original. Você pega o valor unitário desse terreno avaliado integralmente, né, avaliado como estava originalmente, e você aplica
a esse pedaço do terreno que está sendo, tomado, vamos dizer assim, pelo desapropriante, tá? E você tem ali a questão também do terreno considerado como parte, né, isolada, né? Então você tem ali, por exemplo, a possibilidade de avaliar um imóvel, um terreno, como se ele fosse de fato um terreno individualizado, né? Então percebe, por exemplo, que se tem ali uma situação onde um trecho de desapropriação vai resultar num pedaço compatível, de dimensões compatíveis com o resto do mercado. Por exemplo, você tem ali terrenos de 300 metros quadrados naquela quadra. Mas por algum motivo, um dos terrenos daquela quadra tem 600 metros quadrados. E quando passa a desapropriação parcial nesse terreno, sobra 300 para um lado e 300 metros quadrados serão desapropriados, né? Então quer dizer que esse terreno que está sendo desapropriado, ele tem a característica de um terreno único, né? Um terreno isolado, né? Então ele pode ser avaliado independentemente do que sobrou, na verdade, né? Então essa é uma possibilidade também. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente a necessidade da gente compreender qual a dinâmica que está acontecendo ali e compreender que dependendo desse atingimento, dependendo dessa situação que está acontecendo, serão critérios diferentes. E você compreender esse critério, você aplicar esse critério da forma adequada, faz com que o teu laudo tenha mais qualidade. E não só isso, né? A gente precisa entender que o terreno é só um pedaço da indenização. A gente precisa compreender, por exemplo, quais são as benfeitorias que serão atingidas também. Ah, vai ser um muro, por exemplo, apenas, vai ser um portão, vai ser um gradil, vai ser um alambrado que está sendo atingido, que vai ser demolido. O trator vai passar ali em cima, pessoal. Então, essa benfeitoria que o trator vai passar em cima, ela tem que ser não só indenizada, mas também ela tem que ser recolocada, ela tem que ser reconstruída em algum lugar. Então você tem ali o componente do valor da indenização dessa benfeitoria que está sendo atingida, que seja um portão, que seja um muro, que seja um gradil, que seja um pedaço da casa, que seja um pedaço do galpão, que seja um pedaço da edificação que está sendo atingida. Esse pedaço ele tem que ser desapropriado e por isso tem que ser indenizado. O trator vai passar em cima, lembre-se sempre disso, tenha isso em mente. O trator vai passar em cima. E aí, como é que você indeniza esse proprietário? Então, existe ali o valor intrínseco dessa benfeitoria, né? Você vai conseguir isso através de um orçamento, mesmo que simplificado, vai depender do nível do orçamento. Você faz o orçamento dessa benfeitoria, aplica ali o coeficiente para depreciar, e daí você vai aplicar o melhor coeficiente para aquela benfeitoria, a melhor tabela, a melhor forma de depreciar esse custo para a reconstrução da benfeitoria. Você vai ter que escolher, pode ser um Ross-Heideck, pode ser alguma outra metodologia que você achar mais interessante, de acordo com a benfeitoria que está sendo atingida. E depois existe o outro componente que é justamente a reconstrução dessa benfeitoria. Essa benfeitoria que foi atingida e que já foi indenizada, beleza, o valor já foi considerado. Ela vai ter que ser reconstruída em algum lugar. O valor da benfeitoria que foi indenizado é o valor por ela ter sido destruída, não é o valor para ela ser reposicionada, entende? Foi o valor por poder destruir aquela benfeitoria. Agora você precisa pagar pela reconstrução dessa benfeitoria. E daí você tem os custos atualizados referentes à construção dessa nova benfeitoria. Você precisa recompor essa benfeitoria do imóvel, seja uma parede, seja um reforço estrutural, seja um muro que estava aqui e agora vai ter que ir um pouquinho mais para frente, portão, você tem que estudar, você tem que entender qual que é a dinâmica, qual que é a caracterização desse imóvel e o que vai ser necessário para recompor essa benfeitoria como estava antes, perfeito? Você não pode simplesmente chegar lá, destruir. A gente, né, como engenheiro de avaliações, a gente precisa compreender que quem está desapropriando não pode chegar lá, passar o trator, destruir o muro do proprietário, daquele proprietário daquele terreno e achar que está tudo bem, né? Você tem que pagar, quem está desapropriando tem que pagar pela benfeitoria atingida e pela recomposição dela, perfeito? Então é mais ou menos isso, pessoal. Esse vídeo é mais uma perspectiva geral desse tipo de trabalho. É um trabalho complexo, é um trabalho que demanda tempo, como eu falei, um trabalho que tem questões jurídicas muito fortes inseridas
nessa parte técnica que a gente precisa estar consciente, que a gente precisa conhecer e a gente precisa entregar para quem está contratando, seja extrajudicialmente, que é o melhor dos casos, que a gente evita todo um processo judicial, ou seja, judicialmente através de uma nomeação ou como assistente técnico, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, são questões que a gente precisa, como engenheiro de avaliações, estar muito consciente, entender como é que funciona para a gente entregar para o nosso cliente, seja ele qual for, o melhor laudo possível e garantir que todos tenham justiça e garantir que ninguém saia lesado e garantir através da técnica, através do método, através do conhecimento técnico, que todos saiam indenizados, que todos saiam com as suas necessidades atendidas, seja ele o de indenizar e realizar a obra, e seja o outro sendo indenizado e conseguindo recompor o seu patrimônio. Perfeito? Acho que é mais ou menos isso. Quem gosta desse assunto, me segue por aqui, se inscreve no canal. Se você está precisando de algum laudo desse tipo, está passando por uma situação dessa, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, entre em contato. Pode entrar em contato pelo campo dos comentários aqui embaixo, pode entrar em contato lá no Instagram, andrelense.avalia, e vai ser um prazer te atender. Perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.